Uhum. Sim, apareceu para mim aqui ao vivo. Tá ao vivo. Estamos ao vivo? Então, mais uma tossidinha. Vamos lá então, pessoal. Então, bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia para quem assistir esse vídeo aí. Enfim, nosso curto e seleto e público que nos prestigia aí neste que será o 14º episódio da nossa iniciativa aí do Profiscast, tá? Comigo, o professor Carlos, prof. Elisângela e professor Rafael, tá? Onde a gente vai dar a nossa opinião, a qual ninguém precisa concordar, tá? Inclusive as nossas, elas divergem entre si, né? Nós três mesmo também, nós não concordamos em tudo, né? Mas trazendo alguns assuntos aqui em voga, né? Sobre a educação, que é a nossa área, né? Que nós escolhemos por vocação, e com ênfase aqui no município de Bento Gonçalves, do qual nós três somos profs, né, efetivos, concursados, que trabalhamos já há algum tempo aí no município, em escolas diferentes, tá? E fazendo bem-vindos, então, aos meus dois colegas, companheiros de bancada, de tribuna, cada um na sua casa. E começando, então, com alguns assuntos pontuais aí municipais, tá? E gostaria de falar de coisas que me chamaram a atenção, tá? E vou tentar relacionar isso num cenário maior. Mas assim, ó, quem está na área da educação sabe que existe uma preocupação muito grande com índices, com números. A educação, de uns anos para cá, ela virou números, um show de números, tá? Isso envolve metas que elas são internacionais, tá? Existem órgãos ligados à ONU, ligados a organismos internacionais que olham para os países e perguntam para o Lula, vem cá, presidente Lula, por que as suas crianças não aprendem? Por que as criaturinhas chegam no 5º ano e elas são analfabetos funcionais? Por que eles terminam o ensino médio e continuam analfabetos funcionais? Por que há tanta reprovação? Por que enfim, então organiza-se instrumentos para medir isso, tá? E existem mecanismos aqui dentro do Brasil, né, elaborados pelos governos, pelo governo federal, para medir isso, tá? E um deles ali é o IDEB, tá? Vocês me ajudem, tá, colegas, nessa questão ali porque são várias siglas e tal, e muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, nós que trabalhamos com isso, às vezes nos perdemos um pouco. Imagina, enfim, quem não da área da educação, quem, né, é um pouco leigo nessa parte específica, imagina entender essa salada de frutas, tá? Mas que é um ranking ali que é feito nacionalmente para medir a aprendizagem. Então, existem provas que são feitas com os alunos de 5º, de 9º ano, alunos de alfabetização, e que anualmente vêm esses dados. E que muitas das escolas da nossa cidade, do município de Bento Gonçalves, vêm caindo nesse ranking. Tá? Houve uma queda, claro, por questões relacionadas à pandemia, porque ao contrário do que algumas pessoas defendem, acreditam e piamente, porque nos veem nós, professores, como doutrinadores ali, político-filosóficos e tal, que acha que é melhor as crianças ficarem em casa, aprenderem uma plataforma, aprenderem com uma cartilha, o pai ensina, para não sofrer lavagem cerebral na escola, com professor comunista e tal. Tem gente que acha que a escola é isso, né? Mas, então, são feitas essas avaliações e os índices, eles não estão melhorando, tá? E muitas das escolas essas que nós trabalhamos em Bento, elas não têm bons índices, tá? Então, o que é feito? Tá? Se tenta inventar a roda quadrada. Né? Se tenta identificar ali. O problema, a meu ver, tá, colegas, e eu gostaria muito da opinião de vocês, eu gostaria, inclusive, da opinião de mais pessoas
tanto ligados à área da educação ou não, tá? Para agregar nessa discussão que, a meu ver, é uma discussão que deveria, sim, envolver a comunidade como um todo. É o nosso futuro que está sendo discutido, tá? Mas que me ajudassem, porque eles estão dizendo o seguinte, tem que envolver a família. Só que eu não vejo a família sendo envolvida da maneira como deveria dentro da escola. Eu vejo a família preocupada em deixar o filho ali, tá? E tá, beleza, tá aprendendo, não tá aprendendo. Não vê, poucos são os pais que se envolvem ativamente nessa aprendizagem. O que é uma grande incongruência, considerando que aqueles defensores de que a escola é um instrumento de lavagem cerebral. Mas como que os pais vão ensinar em casa se muitos deles próprios não têm uma boa formação escolar? E aí, então, o que ocorre? Numa das escolas que eu trabalho, houve, poucos dias atrás, um acompanhamento da SMED. Foram, visitaram as salas, inclusive na minha, pessoal olhando o caderno da gurizada para ver como é que estava e tal. Minha opinião, colegas, eu acho isso muito bom. Eu acho que sim, tá? É papel do gestor público ver o que está acontecendo nas escolas. Eu não me oponho, eu acho que elas deviam, inclusive, fazer isso mais. Tá? Mas eu acho que não é só isso. Tá? E agora vai vir onde eu estou querendo chegar. Nessa mesma escola, em conversa com o pessoal ali da parte pedagógica, me falaram o seguinte, nós, caso vocês não sabem, estamos encerrando um trimestre, tá? E me cobraram o seguinte, que as notas dos meus alunos estavam muito altas. Porque o que me explicaram? Que a Secretaria de Educação ela está fazendo um cruzamento de dados. Eles estão avaliando o ranking, os dados que tem do IDEB, que tem das avaliações externas, e cruzando com as notas, olhando as notas dos alunos. E aí disseram, olha, eles vão pegar e vão ver esses alunos aqui que estão com essas médias e vão ver que existe incongruência nisso. Tá? Só que existe um detalhe. Por mais que eu seja desprestigiado enquanto profissional por essa administração municipal que eu sei que eles realmente estão se lixando para nós, tá? Nós, enquanto categoria, é minha prerrogativa enquanto professor avaliar os meus alunos. Quem aplica a avaliação, os instrumentos avaliativos, quem determina sou eu. Não é a prefeitura, não é atribuição deles. Tá? E até onde eu entendo a educação, eu entendo a legislação, eu estudei um pouco sobre isso, essa prerrogativa é minha. Tá? Não é da supervisão escolar e muito menos da SMED. Agora, vamos lá. Aí, o que me reclamaram? Então, que, no geral, tá, esses alunos têm desempenho nessas avaliações de matemática e português muito baixas. E, de fato, e o que eu expliquei, então, para essas profs que me interpelaram? Que foram feitas diversas avaliações. De fato, nós tivemos 7 avaliações ao longo do trimestre. 2 delas que tiveram, claro, um peso maior, porque a nota nas escolas, a base nacional, ela reúne todo, não é mais como foi no passado, quando eu estudava, que existe lá nas séries iniciais uma nota de matemática, uma de português, uma de geografia, uma de ciência separada. É uma nota só. Tá? Então, o que eu faço? Eu divido os pontos, os 30 pontos do trimestre. Então, 10 são de português, 10 são de matemática e outros 10 são de trabalhos relacionados à ciência, relacionados à história e geografia, relacionado a artes. E se o aluno fez, ele participou dessas atividades, ele me entregou, eu, professor, posso dar esses pontos para ele. E aí ele já soma 10 pontos. Ele tirou 3 ou 4 ou na matemática e tirou mais 2 ali, ou 3 na avaliação de português, já ficou dentro da média ali daquela escola, entendeu? Mas eu particularmente me senti desestimulado enquanto profissional por essa visão, que é uma visão, claro, que vem de cima, que não me surpreende, tá? Porque, minha opinião, esse controle, ele está sendo feito visando
tá? Uma melhora efetiva na qualidade do ensino, na minha opinião, não. Tá? O que está sendo feito aqui é friamente números, tentar arrancar números, mexer com números ali, tentando melhorar artificialmente os números, tá? Para que se tenha melhores índices, então, e de repente, que na minha opinião, inútil, tá, esse movimento, minha opinião também, para que se melhore esse DEB, é assim, ó, tomara que eu esteja enganado, mas a tendência é piorar muito da maneira como está sendo conduzido. Tá? Porque eu professor, que deveria ser protagonista nessa ação, me sinto assim, ó, sabotado no meu trabalho. Fala, Sim. Rafael. Não, eu acho que é o seguinte, então. A gente tem uma questão importante que é aquela discussão assim, de que ensino nós queremos, né? Que educação nós, como povo, nação, queremos. Porque existe uma contradição aí, né? Que ao mesmo tempo que tem várias uma pressão pelos índices das provas aí, a pressão aumentar pelas notas a participação dos alunos nessas avaliações externas, também existe uma pressão por aprovar os alunos, né? Sim. Ao mesmo tempo, tem as duas coisas. Ao mesmo tempo. Ou seja, há uma contradição ali, na verdade. Né? O que a gente quer? Né? Quer educar quer estudantes que saiam da escola com uma visão de crítica da sociedade, uma visão se entendendo como cidadãos, né? Ou querem alunos que sejam bons em fazer provas, assim, né? Porque são duas coisas diferentes. As duas coisas podem ser juntas, né? Também, acredito eu. E aí a gente tem essa educação baseada nos índices. Sim. Né? A gente precisa entender o que a gente precisa chegar no que entendimento da sociedade, que educação a gente quer. Né? Fechando. Minha percepção é que há muito tempo se percebeu que a maneira mais fácil de se responder a isso é culpabilizando os professores. Porque nós mesmos já demos todos os indícios de que nós não vamos nos defender, tá, na prática. Então, fica fácil. Né? O que, no máximo, que vai acontecer o Prof. Carlos vai gravar um vídeo ali que vai ser assistido por umas 50 pessoas, dando a opinião dele, que os poucos que verem, uma boa parte não vai concordar, tá? E fica por isso mesmo, entendeu? Então, essa prática, ela vai continuar, na meu ver. Tá? E pouco há que se possa fazer. O que acontece é o seguinte, que aquelas pessoas, o resultado disso na prática é o seguinte, que quem já não está muito estimulado, tá, acaba desistindo. E quem não entrou ainda, não entra. Tá? Mas, enfim, existe uma outra questão, agora, não sei se vocês querem falar mais sobre isso, mas assim, ó, nós, na semana passada, falávamos sobre a questão da violência nas escolas. Tá? Inclusive, comentei ali de um vereador na Câmara lá que disse que deveria chamar, né, as pessoas responsáveis da prefeitura, secretária, enfim, para conversar na Câmara e ver, tomar medidas, tá? Bom, nós temos se é que dá para dizer assim, uma iniciativa, tá? Que não sei se dá para dizer que é um treinamento, me fugiu o nome, uma reunião. Formação continuada obrigatória. Uma formação obrigatória, claro, tá? Uma reunião só, uma noite só, tá? Que nós vamos ter que, por nossa livre e espontânea meios, tá? Principalmente nós, no nosso caso aqui, né? O Rafa mora em Garibaldi, né? Eu e a Prof. Elisângela, que moramos desse lado aqui da cidade, né? E até o campus da UX aqui em dentro, para num dia de noite, daqui algumas noites ali,
assistir essa formação. Tá? Alguns foi dividido em 3, né? Então teve um pessoal que já teve essa formação ontem, tá? Conversei com alguns colegas que tiveram já a formação. Tá? E para adiantar, para vocês não ficarem muito, muito ansiosos, tá? No que consiste essa formação? O que a gente vai ver lá? Eu não fui ainda, tá? Na verdade, abrindo meu coração para vocês, eu preferia não ir, mas como é obrigatório, né? Estou sendo obrigado, está sendo encostado no 38 na minha cabeça, eu não tenho, não me é facultada a opção, então vou lá. Ela é dividida entre um discurso vazio e demagógico ali do nosso patrão maior, né? Normal, que vai ser aplaudido, obviamente, tá? Por aqueles os quais ele próprio massacra. Tá? Vai ser dividido ali por uma parte ali uma ou várias falas da secretária. Vai ser falado sobre como deve ser a nossa postura frente a situações de violência, que basicamente a gente não pode fazer quase nada, tá? Porque nós, enquanto professores, e concordo que tem que ser assim, eu não estou dizendo que não, nós não podemos, por vários motivos, até por sermos mais velhos, mas termos uma consciência maior, agredir nossos alunos. Tá? Mas eu já vou voltar nesse assunto. Então, a gente vai ter que... Se ocorrer uma situação de violência, e ela pode perfeitamente acontecer, porque os exemplos estão aí, eles são assim, corriqueiros. Tá? Tem os que aparecem na mídia e os mais frequentes ainda que não aparecem. E vários aqui em dentro. Que, claro, boa parte deles, quase todos, não sofrem divulgação por motivos óbvios, porque não ajuda também divulgar esse tipo de coisa, tá? Alguns a gente fica sabendo, uma boa parte a gente fica sabendo desde pequeno. Então, a gente não pode fazer muita coisa. E aí foi falado, inclusive, algumas técnicas ali, tá? De defesa. Então, quero dizer para vocês o seguinte: eu já não tinha nenhuma fé que isso ia me agregar alguma coisa. Tá? Mas assim, Carlos, eu estudo, eu faço artes marciais. 2, na verdade, que é o karatê, que eu comecei há pouco tempo para apoiar meu filho, que também faz. Tá? Então, tem 1 ano e pouco ali. Tenho pouca expertise na arte, é muito boa, porque ela envolve toda uma questão ali filosófica e tal. Recomendo, tá? Karatê é ótimo. Tá? Tem aqui em Bento, faço com um sensei ali, faixa preta, que é um professor também, inclusive da tua área, Rafa, professor de história, mas ele não é aqui da rede municipal, tá? Mas ele mora aqui. A esposa dele trabalha aqui em Bento. Também prof. E faço karatê, eu e o Matias, e eu faço já há anos. Tem 4 anos que eu pratico Krav Maga, que é uma arte marcial israelense voltada específica, ela foi desenvolvida, ela é específica para a defesa pessoal. Então eu acho que eu tenho alguma coisa para acrescentar nessa discussão por experiência própria. Tá? E posso dizer com o conhecimento que eu tenho de 4 anos que eu estudo defesa pessoal, que ensinaram detalhe, tá? Ensinaram defesa contra a faca. Lá nesse... Como é que mesmo que tu falou, Elisângela? Treinamento, não. Formação. Ensinaram nessa formação lá. Ensinaram lá para o pessoal. Ensinaram não, tá? Eu me recuso a dizer que ensinaram. Eles mostraram lá para o pessoal algumas, 1, 2 técnicas possíveis lá de defesa contra a faca. Pessoal, quero dizer o seguinte para vocês, tá? Nessa arte que eu estudo já há tempo, né, primeiro, ela é específica para a defesa pessoal, é o foco dela. Tá? Defesas contra a faca, contra a arma, ela se estuda, né? Defesa contra a faca e contra a ameaça contra a arma de fogo também. Tá? Ela é assim, é uma coisa que se estuda pessoas que já têm uma expertise na arte,
Não é uma coisa que se ensina para pessoas que começaram o mês passado a treinar o Krav Maga. Diz, beleza, já aprendeu a cair? Toma aqui, vamos te ensinar a se defender contra a faca. Não funciona assim, tá? E segundo, tá? A chance de tu efetuar uma defesa sabendo o que tu tá fazendo, um faixa laranja, verde de Krav Maga, que eu nem cheguei lá ainda, tá? Tu fazer uma defesa e ser esfaqueado e se machucar é de 50%. Uma pessoa que domina isso, tá? Imagina uma pessoa que aprendeu ontem lá em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Qual é a efetividade disso? Tá? Minha opinião, é coisa para inglês ver. É coisa para encher a murcilha. É coisa para poder amanhã ou depois ir lá na Câmara e dizer: nós fizemos uma formação específica sobre isso. Nós estamos trabalhando muito, estamos trabalhando arduamente, do jeito de Bento, resolvendo essa situação aqui no município. Estamos fazendo da nossa maneira, estamos colocando o Bento em ordem, fazendo a politicagem mais jaguara, mais rasteira, mais chuleira, mais que eles sabem fazer bem, tá? Fazendo esse tipo de coisa, essa perda de tempo, tá? Então, assim, me dá vergonha. Me dá vergonha. Tá? Então, assim, foi dividido nesses momentos aí. E mais aquela falação de água, encheção de linguiça braba e coisa que tu perde 2h30, 3 horas da tua vida ali, não te agrega nada, tu volta para casa igual, sente que tu perdeu de estar em casa com a tua família e não te agrega absolutamente nada, tá? E eu tenho vergonha. Não sei vocês, tá? Não sei se vocês querem dar a sua opinião. Não, prof. Carlos, cala tua boca. Eu vou assim, eu tenho certeza que eu vou sair de lá. Vou sair assim, sentindo que eu fiz uma faculdade em Harvard. Fiquem à vontade. O que acontece? Eu gosto de ver os vários lados e tudo que acontece, né? Quando veio na semana passada, veio de manhã cedo a nossa Diri lá do Princesa, colocou no grupo, prof, tem a formação, se inscreva, mandou os links e tal. Primeira coisa, tu recebe o link no celular, né, antes do teu horário de trabalho começar, mas como a gente é engajado, a gente vai, olha e vamos lá. Tranquilo. Tentei fazer minha inscrição, né, não dava. Tentei, fiz print e pus de volta no grupo, não dá certo. Aí um colega diz, não, mas tem que fazer pelo computador, que os cursos de Bento tem que inscrever pelo computador, que pelo celular não dá. Tá, mas qual computador? A minha sala que eu dou aula de reforço tem quadro de giz ainda, né? Não tem computador. A sala dos professores tem 13 equipamentos lá, os hardwares que estão lá, que não funcionam. Do tempo da vovó Plim Plim. Né? Tá lá o computador, bonito, a telinha da Lenovo e tal, né? E aí do não tempo funciona. Da vovó. Aí, mas a gente pode ir lá na sala da direção, usar o computador delas e tal, né? Tá, mas é o computador da direção, tem coisas do administrativo da escola, não vai parar para os prof lá e se invadir e ficar fuçando lá uma penca de professor para fazer isso aí. Mas dá-se um jeito, né? Fui lá, pedi o note emprestado da escola e fiz a minha inscrição. Tinha o dia 15, dia 22 e 29. Peguei para o dia 29, né? Porque daí no dia 15 seria para educação infantil, dia 22 está muito em cima, eu já tenho meus próprios compromissos da minha vida, né? Joguei lá para o dia 29, porque esse tipo de convocação de noite, por exemplo, a gente tem nosso Profiscast, que a gente grava na segunda, eu tenho os meus clientes, atendimentos que eu faço na segunda, dou aula particular na segunda, então eu tenho minha vida. Minhas aulas de Krav Maga e Karatê. Exato, a gente tem a nossa própria vida. E aí, no sábado, a gente tinha sábado letivo, atividade na escola, e estava comentando com algumas colegas, né? Que dia que vai, tal e tal, o que nós vamos fazer depois? Vamos levar um chimarrão, coisa assim, porque a gente sabe que aguentar 2 horas de alguém falando no teu ouvido sem o chimarrão não dá, não funciona. E uma colega disse assim, mas o pessoal da saúde fez em horário de trabalho. Eu digo, oi? De novo? O pessoal da saúde teve o treinamento, enfim, eles sempre têm os treinamentos no horário de trabalho. Não é convocação de noite, não é... Porque eles são da saúde. Qual que é a diferença? A folha de pagamento não é a mesma? Não são concursados, contratados, APL, terceirizados, blá, blá, blá?
Por que a educação tem que ser penalizada e trabalhar fora do seu horário de trabalho? Há um tempo atrás disseram assim, mas vocês têm o recesso. Bom, o recesso a gente troca por noite com reunião de pais, entrega de boletim, sábado extra, nananã. Por que a gente tem que ir no nosso horário fora? Porque eu tenho 20 horas, eu só trabalho de manhã para a prefeitura. Eles são meus donos, com a minha correntinha no pé, só de manhã. Por que eu tenho que ir de noite lá? Ninguém me falou o que eu vou ganhar em troca disso. Eu vou ganhar um turno, eu vou ganhar uma folga, eu vou ganhar uma hora extra, porque é fora do meu horário, muito fora do meu horário de trabalho. Ninguém falou isso. E longe da tua casa. E é muito longe, porque eu moro no Vila Nova 3, e a UX, para quem não sabe, fica a muitos quilômetros da minha casa, não tem transporte público que vá até lá. Eu tenho que pagar Uber para chegar, para ir, pagar para voltar. De noite, geralmente, o Uber saindo da vila de arrancada da 30 pila. Então, eu vou gastar uns R$70 para me deslocar para uma formação obrigatória, que decidiram que é obrigado a eu fazer, fora do meu horário de trabalho. Porque se é durante o dia, no horário, tem ônibus, eu levanto uma hora mais cedo, pego um ônibus até um ponto, depois pego outro ônibus até outro ponto, e assim eu consigo fazer sem problema nenhum. Esse é o primeiro ponto, então, é obrigatório no nosso fora do horário de trabalho, sendo que a saúde, de novo, fez durante o horário de trabalho, faz todas as formações obrigatórias no horário. Segundo, vai ser sobre segurança. A gente conversou com profs que fizeram ontem da educação infantil, eu vi algumas postagens nas redes sociais, né? E algumas falavam sobre a questão do suicídio. Esse povo não se ligou que é um assunto tão profundo que gera gatilhos. Eu comentei com os profs hoje, alguns colegas na hora do café. Gente, pessoas que têm tendência suicida, gera gatilho falar desse assunto. Pessoas que parentes morreram por causa desse tipo de coisa, gera gatilho. E aí, se gerar gatilho, eu com meu pensamento muito acelerado, né? Meu psicólogo diz que eu sou hiperativa no pensamento. Vai ter psicólogo para nós, professores, para nos atender quando esses gatilhos, as crises de ansiedade por causa desse assunto vierem à tona? Não, não tem. Porque a gente tem 2 psicólogos atendendo o SESMIT lá, os profs, eu faço acompanhamento, e a gente não tem profissional suficiente para atender essa galera. Então, é o segundo ponto. Não pensaram nesse detalhe. Vão ter que dar assistência depois. Aí vem a terceira questão. Vão dar treinamento em segurança, segurança pessoal. Nananana. Tu tá dentro de uma sala de aula e um aluno joga coisa em ti. Como que tu vai reagir? Eu, Elisângela, saio dali e chamo a polícia. Não me interessa. Tem um artigo-lei, né, que diz que é crime desacato. Eu chamo a polícia. Eu, Elisângela. Mas e um outro prof que está chegando agora que não tem noção? Vai fazer o quê? Se um aluno bater no outro... Depois de fazer a formação, ele vai pegar e vai dar uma torção no braço do aluno. Né? Vamos pegar isso. De repente, é o que eles querem, que a gente faça uma agressão contra a criança, adolescente, e aí a gente seja exonerado. De repente, o projeto funcionaria muito bem. O professor foi treinado para conter o aluno com extrema força, e aí se excedeu na força, se empolgou, né, com o abençoado, e aí o prof é demitido. Essa formação vai ajudar no quê? Se não tem psicólogo na rede para atender essas crianças. De novo, a gente já falou isso outra vez. Cadê a equipe de psicólogos para atender os nossos alunos que precisam conversar? Nessa semana, eu vi uma cena, semana passada, de uma prof, que ela estava conversando com um aluno dos grandes, né? E aí ela estava sentada conversando, eu passei e segui a minha vida. Daí depois ela saiu, ele estava chorando, ela disse, a gente para, pergunta o que está acontecendo. E ele desatou a falar da vida dele, as coisas que estão acontecendo. Não era função dessa prof ouvir, mas ela fez esse papel de ouvir, porque ele precisava de alguém para ouvir ele. Cadê o psicólogo que devia estar dentro da escola para ouvir esse adolescente, para ouvir o que ele está passando, como pode ajudar? Não tinha. A gente, como mãe, como pai, a gente vai acolher a criança, o jovem, porque a gente já passou pelas questões da adolescência. Mas a gente não é pago para isso. A gente é pago para ensinar a ler e escrever. Ler, escrever, calcular, ler, escrever, calcular, interpretar mapa, interpretar mundo. Então, a gente tem uma formação obrigatória de novo, e a gente vai fazer vídeo sobre isso na semana que vem, depois que todo mundo fizer a formação, porque a gente vai vir contar para vocês toda a ladainha, com detalhes, com desenho se precisar, porque vem uma babação de ovo sempre.
É um monte de Sim. autoridades passando pano para as outras autoridades, não ouvindo os professores. Quero ver se vai ter um momento de dizer, deixa eu falar aqui, eu, Elisângela, quero comentar uma coisa que aconteceu lá com a minha filha dentro da sala de aula. A violência que ela Não. passou. Ninguém vai me dar esse espaço, sabe? Ninguém vai querer saber. Porque eles só querem falar, a gente vai preencher o formulário, aquele lá que a gente vai fazer bem preenchido, formulário de avaliação e presença. E a gente faz o que com isso? Não faz nada. Na terça-feira a gente volta para a escola, tudo acontecendo igual. Como o Carlos disse antes, a família não tá nem aí, porque eles precisam de um lugar para deixar as crias enquanto eles vão pro mundo. E os profs que se virem até o dia 19 de dezembro. Meus filhos estão com vocês aí, por favor, voltem antes em janeiro, porque eu tenho que botar eles em algum lugar. E aí, por quê? Porque teve ali alguém que falou que seria necessário conversar sobre. Tá, mas a gente conversa sobre sempre, mas ninguém escuta a gente, né? Então, mas nós vamos trazer sobre essa formação aí o rolo que vai dar Claro, nesse negócio. claro. Rafa, esses Hum. ataques que aconteceram, né, nas escolas, que viraram manchetes, né? Tem uma professora que foi esfaqueada, né, por uma aluna. Tá, e teve outros anos atrás, né, ou esse ano mesmo, eu acho, de um ex-aluno, de alguém que de fora da escola, né, que entra para praticar alguma violência, né? E de novo, né, como a gente estava conversando na hora ali na questão dos índices, eu acho que entra nisso aí também, né? Que sociedade, não é só que educação a gente quer, que sociedade a gente quer, né? Porque essas violências, principalmente dos alunos, que partem dos alunos para os professores, né? É com defesa pessoal que a gente vai atingir, né? Né? Essa Se eles disseram que é, porque é. Tem um detalhe, pessoal, que um dos períodos dessa formação que houve lá, que ocorreu ontem, tá? Que talvez a gente vai ter o privilégio também, Elisângela. É assim, ó, fala do pessoal da Guarda Civil Municipal, tá? Porque eu não sei se vocês viram, teve um vídeo circulando recente do pessoal imobilizando ali no centro, tá? Pessoal da Guarda Civil Municipal, com uma certa Requintes de truculência ali, crueldade. Requintes de crueldade. uma certa truculência ali. Então, o que eu quero dizer aqui, tá, para vocês? Primeiro, tá? E aí, juntando com o que tu tá dizendo ali sobre os horários ali, Elisângela, tá? Que assim, ó, pessoal da saúde ter a opção de fazer esse raio dessa formação aqui em horário de trabalho, tá? Eu acho assim, que bom que o pessoal da saúde teve essa opção, tá? Eu, sinceramente, desejo o melhor para eles, tá? Porque são nossos colegas que trabalham, tá? Que também passam perrengue, que também perderam benefícios, tá? Por causa desse desgoverno aí que piora cada vez mais, né, ao longo da sua perpetuação. Então, assim, ó, que bom que o pessoal da saúde teve esse privilégio, tá? E te digo assim, Elisandro, sabe por que nós não tivemos? Porque lá os professores estavam aplaudindo o discurso do prefeito. Tá? Prefeito falou lá a água, dizendo que nos ama, e tu vai ver isso dia 29, quando tu for lá. Prefeito, se ele estiver lá, que eu acredito que vai estar, porque estava nesse primeiro que teve, ele vai falar, pessoal, eu amo muito minha professora, eu amo muito os professores. E os professores, depois, no final, eles vão se levantar e vão aplaudir ele de pé. Tá? Então, assim, ó, por isso, eu acho realmente que tem que ser de noite, os professores. Eu acho, inclusive, que eles tinham que Mas marcar só para os no professores domingo. que gostam disso, para nós não, né, Carlos? Não, mas, Elisângela... Não, a gente não. Não, quanto tempo faz que a gente tem essa iniciativa aqui? Nós somos 3, tá? Quando teve lá a manifestação lá, quando teve o negócio do Vale, que tinha 35 professores,
de 48 escolas. Nós somos 1% dos professores de Bento que pensam diferente. Os outros 98, 99% estão lá. Eu acho certíssimo. Eu acho que tinha que ser de madrugada. Tá? É minha opinião. Tá? Eu acho que sim. Não dá nem para ir na UPA pegar um atestado, né? Os professores está muito certo de fazer de noite, e eu acho que, inclusive, a UX aqui é muito perto, tinha que fazer na UX lá em Caxias. Tá? Mas, voltando, tá? Pessoal, essa questão ali da defesa, tá? Quando se faz defesa, tá? De defesa pessoal, é muito difícil, é muito comum que imobilizar uma pessoa, por exemplo, tu tem uma grande chance de machucar essa pessoa. Tá? Por exemplo, no Krav Maga nós aprendemos a imobilizar, que é uma coisa que pode acontecer, que é o que eles vislumbram aqui, que eu tenha que imobilizar um aluno. Tá? E assim, ó, usando técnicas que eu conheço, por mais que eu procure não machucar o aluno, existe sim uma possibilidade no momento que eu dou uma chave de braço, no momento que eu imobilizo ele, principalmente se ele for maior, tá? Se ele oferecer alguma resistência, que ele se machuque. Tá? E uma das regras do Krav Maga é use a força do oponente contra ele mesmo. Então, se ele se debate, se ele tenta lutar contra mim, ele vai se machucar. E quem é que vai se estrepar? Quem imobilizou o menino? Prof. Carlos, tá? Então, sim, acho uma péssima ideia, tá? Mas ninguém me perguntou de novo, tá? E aí, assim, tinha lá o pessoal trazendo então para a Guarda Civil Municipal. Pessoal, a Guarda Civil Municipal tem 20 e poucos agentes para uma cidade de 120 mil habitantes. Vocês acham mesmo que eles dão conta? Vocês acham mesmo que a Guarda Civil Municipal, ela que aparece nos vídeos, que aparece escoltando, eles conseguem oferecer segurança para as escolas, eles conseguem oferecer segurança para o centro, porque vamos combinar o seguinte, que é uma coisa que não se fala, o efetivo da brigada militar em Bento, ele também é pequeno, tá, para o tamanho da cidade. E a Guarda Civil Municipal, ela existe por existir, tá? Ela não consegue exercer suas atribuições. Então, assim, vi o vídeo, fiquei um pouco assustado, mas eu não gostaria de criticá-los porque eu sei a pressão que eles sofrem, tá? Mas, sim, se defenderam lá, falaram, não, é que a gente usa a resposta tem que ser proporcional. Só que, não sei, aí tá Duas na visão vezes, de em menos de 6 meses, eles tiveram que usar força contra um proporcional. vendedor ambulante, força proporcional. Em abril, se não me engano, já tinha acontecido na outra esquina, mais pra frente, e agora foi ali, né? Eu não defendo, desculpa. É Engraçado que que é como sempre você vê, a gente diverge da opinião. E eu ainda mais divirjo pela cor da pele da pessoa. Por ser migrante ou imigrante, eu tenho mais ainda desconfiança, né? A gente sabe sim da pressão que a guarda nossa tem aqui, mas a maldade ela tá no ser tu humano, acha que né? isso é uma política da Guarda Civil Municipal ou isso é uma política de município? Eu acho que é do nosso município. Dos outros municípios eu não conheço, não posso falar. Eu conheço Bento, porque eu sou nascida e criada aqui. Não sou estrangeira, como muitas pessoas perguntam. Eu sou nascida e criada aqui, do Tataquini, né? Morava na Coab, das primeiras casas, primeiras famílias da Coab. Então, sim, por ser daqui, a gente sabe como que é. E pelo fato histórico também do nascimento das polícias e tal, de como que elas foram montadas e contra quem elas agiriam desde sempre, né? Então, assim, eu desconfio muito de que tenham agido de uma forma correta, inclusive o vídeo tá ali para quem quiser tirar suas conclusões, né? E de novo, como tu disse, como é que eu vou fazer contenção de um aluno de uma forma adequada se eu não tenho a formação para tal, né? Nem quero também, estão se matando, deixa eu se matar, vou ligar para a brigada e para o GC, ó, vem aqui, tem umas gurizadas se batendo. Se for a minha filha, eu me meto para tirar, mas de resto, fala, Rafa. Eu ia falar sobre isso, sim. O Carlos
perguntou se é uma política do município ou um método, um modo de ação da própria guarda, né? A gente sabe, sim, as guardas municipais sempre foram o guardinha, né? Lá em Porto Alegre tinha o guardinha que ficava sentado na frente das escolas, nas praças, com o atributo de proteger o patrimônio público, né? Isso, proteção do Não tinha patrimônio poder público público. municipal. E recentemente decisões do STF têm dado mais poder de polícia, né? Poderes para a guarda, e a guarda tem feito treinamento com a Brigada Militar, inclusive, e a Brigada Militar, vocês viram que fizeram ontem ou hoje, né, de uma mãe que chamou o filho usuário de drogas, né, dependente, né, e teve um surto, a mãe chamou a polícia. Mataram. E mataram a dela, mataram dentro de casa, o guri. Dentro de casa, tiro na cabeça. E Bom, a mãe ficou livre do meliante, mas tá. Será que era a melhor ação? Será que eles não foram um pouco precipitados? E aí eu vou fazer isso na escola também, né? Vou chamar a Brigada Militar para a escola, para eles terem esse tipo de atitude. Imagina, Rafael, aqueles alunos ali que a gente tem, os alunos de inclusão, por exemplo, que são crianças grandes de tamanho, eu sei porque eu conheço eles, foram meus alunos. São crianças grandes, que precisam de medicação, acompanhamento, que têm deficiências, enfim. Quando essas crianças entram em surto, eu tive um episódio com um aluno meu uma vez, nós estávamos em 5 adultos para contê-lo. 5 adultos. E era um menino de 10, 11 anos, mas ele tinha um tamanho grande, um porte grande. Aí essa criança entra em surto próprio da sua deficiência, enfim, falta de medicação, ajuda, essas coisas que a gente sabe que acontece. Aí tu chama a guarda ou tu chama a brigada, porque chega um ponto que tu não consegue mais conter sozinho, tu precisa de ajuda. E ele chega e dá um tiro nessa criança, porque ele é um perigo. E aí? Imagina. Eu acho que essa é a questão, né? Eles querem resolver dentro da escola, uma questão da escola, querem resolver através desse pensamento policialesco, né? Tal, de uso do uso da força, uso do poder e tal. E aí penso nessa coisa genial de dar oficina, formação de defesa pessoal para os professores, né? Um guarda em cada escola, na frente da escola, já ajudaria, assim. Né? Por que não pode ter um guarda em cada escola? Sempre teve, né? Sempre foi assim. Não é mais, né? Os pais não participam da educação dos filhos. E que bom que existe essa preocupação agora, né, de fomentar a participação dos pais na educação dos filhos. Mas a Eli estava contando aí, né, qual é o regime de trabalho dos pais, né? Aqueles que trabalham no comércio, eles vê o filho só no domingo, quando muito. Né? Aí tem toda essa questão também, né, a carga horária, o trabalho. Às vezes precisa ter 2 trabalhos, porque os salários são ridículos, né? Nosso prefeito faz essa defesa dos empresários que estão sempre reclamando que não tem mão de obra por causa do Bolsa Família, né? Tá, mas e que salário pagam esses postos de trabalho aí que eles oferecem? A pessoa tem que trabalhar em 2 empregos, e os filhos. Então, é muito mais do que isso, do que formação de defesa pessoal, né? Então, é investimento público, é políticas. Eles falou dos psicólogos, né? Também, por que não pode ter um psicólogo em cada escola? Bom, essas são outras questões também, né? Porque eles não têm interesse em ajudar a população, porque isso é benefício. E a gestão municipal atual tem raiva de benefício. E benefício para pobre da escolinha da vila é um porteiro de segurança na entrada da escola, é o psicólogo que vem ali 1, 2 vezes por semana atender esses casos de criança que precisa conversar. Isso é benefício. E benefício para pobre é sobreviver. E a gente não gosta, a gente tem raiva de benefício. Tem raiva.
A gente tem raiva. E aí a raiva reflete aonde? Na truculência da guarda civil. A raiva reflete no aluno que bate na cara de professor e fica por assim porque ele é vulnerável. A raiva da gestão reflete de tu ir numa parada de ônibus onde a criança está esperando o ônibus para ir para sua escola e dar briga, porque não tem um monitor ali naquele momento, ou o monitor não consegue mais dar conta dessa gurizada encapetada. Essa raiva da gestão reflete no que a gente está vivendo dentro das escolas. Essa raiva reflete lá no prof, que é cobrado de índice. Olha, não tá chegou o ponto, né? Não tá batendo, tipo assim, o aprendizado e a nota. Tem coisa que não tá tendo congruência. Por que não tá tendo congruência? Porque tem que aprovar aluno ao longo de anos. Tu tem que dar notas, nós professores, nós fabricamos notas para esses alunos, porque ele não pode ter abaixo de tanto, ele não pode ter abaixo de tanto, ele não pode não sei o quê. Não pode estar acima, porque não pode estar acima, não pode estar abaixo. Na avaliação externa foi ruim e aqui foi bom. Agora, exato, aí tu também produz nota o ano inteiro, ao longo de anos. E eu tô falando isso porque a gente sabe o que acontece. Quem nunca, né? Atira a primeira pedra. Aí tu fabrica a nota porque tem que estar lá no sistema. Aí todo mês a gente que é de alfabetização, anos iniciais, todo mês faz a fluência leitora lá, o mapa da alfabetização. A criança não sabe ler, não sabe interpretar texto. Mas a nota tem que estar boa para ir para o sistema, porque é o sistema que vai contar, o boletim que vai contar. Aí faz a avaliação externa lá no final do ano, o quinto e o nono fazem SAEB, SAERS, Prova Brasil, como vocês quiserem chamar. Segundo ano faz CAED agora. Jardim B, em Bento Gonçalves, Jardim B. Tem a prova do 7 Brasil, tá? Jardim B faz prova, galera, para quem não sabe. E aí eles são avaliados. Só que nessas provas a nota deles não vai ser boa, porque é uma avaliação, assim, de outro mundo. Quando bate a nota dessa avaliação com a nota que tem ali na escola, do dia a dia, não tá encaixando. Por que não tá encaixando? Porque na prova da avaliação externa, tu não pode fabricar nota. Tu não pode produzir essa nota. Tá, só que aí eu te pergunto, Elisângela, agora vamos entrar num ponto importante, na minha opinião. Essas avaliações externas já estão sendo feitas há um tempo. A própria prova do 7 Brasil, que é a coleção, o sistema que a gente está usando ali da editora, essa que é paga com dinheiro nosso, tá? Uma empresa privada, tá? Que, aliás, é o sonho, né, dessa e de outras administrações, é terceirizar tudo, é pegar o dinheiro do bolso do trabalhador e jogar na mão de empresa privada, tá? Para oferecer um serviço de merda. Esse é o sonho de muitos prefeitos, inclusive desse aqui. E tem gente que acha isso ótimo. Mas, assim, uma vez que essas avaliações elas já vêm de tempo, mudou alguma coisa nas políticas? O município de Bento está fazendo alguma coisa diferente com esses dados? A prefeitura, a SMED, a questão assim, beleza, nós estamos vendo que está caindo. Vamos mudar, fazer... Não. Mudou a capa dos livros. A capa. Foi tudo requentado já de... o próprio 7 é material requentado, tá? Sim. Tu sabe isso. Eu sei, porque eu já estava aqui... Eu sei dos primórdios da Moderna ainda na escola. Eu estou aqui desde 2019. Eu sei que esse material que a gente está usando é requentado. Ele só foi reorganizado, tá? Então, assim, durante todo esse tempo, com todos esses dados, que agora eles estão me dizendo que estão cruzando de novo, tá? Vai ser uma cruza de zebra com jegue, com bode, tá? Essa cruza toda que vai dar esses bichos estranhos aí. Essa cruzalhada toda aí, essa miscigenação, vai resultar em alguma coisa efetiva por parte da SMED? Não. Não. Então, para quê? Para que encher meu saco? Se eles não vão fazer nada, eles só vão encher meu saco mesmo. Tem que registrar em algum lugar que eles foram lá mijar na cabeça do Carlos porque ele não estava Mas não vão fazer nada com isso aí. Mas então para quê? O ano que vem vai ser os mesmos livros, mesmo tudo, mesma gente idiota, incompetente que vai estar lá. O que o pessoal, quem está nas gestões da educação, assim, né? Quem está lá na torre, assim, não entende é que a realidade do livro, do papel é uma,
E a realidade da vida é outra. Eu sempre, enquanto prof, eu sempre peguei terceiro, quarto e quinto ano. É uma fase que eu gosto, eu me adapto muito bem com essa gurizada, né? Terceiro ano tem que alfabetizar os que ainda não estão alfabetizados, tem que ensinar eles a ser gente, né? Nível de escola. Quarto ano tu dá matéria, quinto ano tu prepara eles para o sexto ano. É desde 2019 que eu alfabetizo no quinto ano. Eu sempre disse, eu sempre tive turmas difíceis. Eu nunca tive turmas fáceis. Porque eram crianças que vinham com muita dificuldade e as Diris sempre me diziam, tu dá conta. Por que eu dou conta? Porque eu enfrento o sistema. Ah, o aluno tem que seguir o Sete Brasil. Cara, ele não sabe escrever o próprio nome. Ele não vai usar Sete Brasil. Os outros que conseguem, ok, vão seguir. Mas este aluno em específico, que eu tenho um planejamento específico, não vai. Eu vou ensinar ele a escrever o nome dele, da família dele, ensinar ele a pegar um ônibus, fazer o troco para ir no mercadinho do bairro. É o que ele precisa. As outras crianças que têm uma realidade diferente, eu vou trabalhar diferente. É aí que tá o diferencial da gente, professor que se dedica, que pensa. Mas os professores que estão vindo agora, a maioria é contrato. E aí entra naquela questão, o medo de ser demitido. E aí o prof faz o quê? Abaixa a Não, cabeça. Muitos que a gente sabe que eu conheço, tá? Tô falando dos que eu conheço. E os outros são sem tá. vergonha mesmo. Muitos têm isso. Ah, mas se eu fizer diferente, vão me botar para outro lugar. Então segue assim. Eu digo, tudo bem, faz o teu Volta jeito. para onde? Eu não vou mudar o meu modo de trabalhar. Se um aluno de quinto ano não escreve o próprio nome com letra maiúscula, esse aluno não pode ir para um sexto ano. Se tu diz para o aluno, ó, preencha aqui a prova com o teu nome, ele escreve o apelido, ele não sabe nem o nome completo. É porque falhou. Sim. Tem um monte de avaliação lá e eles não sabem nem fazer o próprio nome. Eles não sabem o endereço deles. Ó, como é o nome da tua rua? Não sei. Isso é vivência básica. E a vivência básica em Bento foi deixada de lado para se seguir um material didático que não é da nossa região. Porque, o terceiro e quarto ano tem o livro regional. Tá, mas e os outros anos? As outras séries não tem? A vivência regional quem dá somos nós, professores. E nem todo mundo, o Carlos não é de Bento. Como é que ele vai dar vivência regional de Bento para os alunos que ele não é daqui? Ele pode morar a vida inteira e estudar muito, mas não vai ser a mesma coisa. E muitos alunos não são daqui. Fiz Eles vêm de polenta essa outras, semana. eles vêm de outras cidades, outros estados, outros países, a maioria, e é uma coisa que não faz sentido para eles. E aí, o que faz sentido a gente ensinar, que antigamente, não sei se vocês lembram, começava o ano, a supervisora dava uma folha assim pra gente e tinha lá o que tu tinha que trabalhar no ano com aquela turma, em cada trimestre. Nesse tu vai trabalhar isso, 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 naquele vai isso, isso, isso. E a gente ia ticando aquilo conforme o aluno avançava. A minha folha era rabiscada de assim, fulano não atingiu. Então eu sentava com a minha supervisora, a orientadora da escola e dizia, ó, ele não atingiu, eu vou continuar nisso aqui. Hoje em dia tu tem que vencer. Tem que vencer conteúdo, tem que vencer Sete Brasil, tem que dar vencer, vencer, vencer. O ano inteiro tu tem que vencer. Chega nessa época de setembro, tem avaliação externa. Prof, se dediquem para as avaliações externas. E não é só a gente. Não é só aqui na vila. Eu sei de outras escolas da cidade que também estão na mesma pressão, né? Tentando achar um jeito de preparar os alunos para as avaliações, porque tem aquela coisa, né? Se a escola vai mal na nota, não recebe dinheiro, disseram, Sim. supostamente, que é assim que funciona, né? Então a gente faz o quê? Estamos nos vendendo de novo, que nem o Estado fez, né? Que vai premiar o pessoal que sai com a nota boa lá no SAERS, enfim, né? Diz que vai dar um dinheiro, uns 500 pila para cada aluno, né? Que se der bem. Então, a gente está aí Sim. num comércio educacional mais escancarado, né? Eu inclusive ia comentar sobre isso, né? Já que a gente não falou e não vai falar porque não vai dar tempo, tá? Nesse vídeo, mas assim, ó, a questão estadual, né? Temos o nosso governadorzinho Playboy, então, com essas metas aí, esse 14º, que é só para aquelas escolas que inventarem números bonitos ali e cumprirem metas, tá? Que não vai ser as escolas periféricas, tá? De modo geral, tá? E, enfim, tá? E tem toda a questão nacional ali, tá? Foi sancionado agora, essa semana, Lulinha assinou a Carteira Nacional Docente, tá?
Bom, eu já falei para vocês o quanto isso me deixou animado, né? Eu quero o acho assim desconto que isso vai trazer. Desconto no No teatro, cinema, no no cinema, mercado, que no mercado? teatro, para comprar Mercado? livro. Eu não compro. Tá? Assim, ó, é, olha, eu prefiro não comentar. Eu acho assim, ó, de todas as medidas demagógicas que este governo já fez, eu acho que essa realmente se superou. Tá? Eu acho que com tanta coisa que poderia ser feita pelos professores, e tem a própria questão que não. Porque eu vejo gente falar nas redes sobre isenção do imposto de renda para os Hum, professores. Tá? E aí não tem a ver com aquele até os 5 mil, que já me beneficiaria, né? Até 7.250, até, tá? Mas, geral, tu é professor? Então tu tá isento de imposto de renda. Eu me uhum. deixaria feliz, tá? E, assim, ó, eu poderia fazer uma lista rapidinho aqui para mandar para o Lula, se ele me ligasse, tá? Mas, definitivamente, objetivamente, uma carteirinha de professor assim, ó, me dá vontade de vomitar. Tá? Assim, ó, eu não tenho adjetivos para dizer assim, ó, o quão eu fiquei puto com essa iniciativa e os caras. Agora parei. Tá? Mas sempre que aparecia, e como eu comento, aparece mais, né, no meu Instagram, Uhum. posts sobre esse Tu dá negócio, eu digo assim, ó, engajamento. claro, uma pouca vergonha, um absurdo. Tomem vergonha na cara, tá? Demagogos, tá? Vamos, assim, ó, mas agora parei, justamente para não dar engajamento, tá? Mas eu ia falar mais um negócio aqui, me esqueci, deixa eu ver. Carteira Nacional Docente, coisa. Pô, dá um tempo Esqueci, aí não pro vou Rafa lembrar. fazer o merchan do IVE. Ele não Claro. divulga esse menino, meu Deus. Tá aí bombando com livro digital, né? E aí só a gente Claro. que tem que divulgar, porque ele não se divulga, não se projeta, né? Fala um pouco, Rafa, do teu material aí, que eu tô distribuindo os links para quem eu posso. Legal, te agradeço, eles. Não, para quem quiser conhecer meu trabalho, então, yvy.comics.com é uma história em quadrinhos digital, tá? Eu tô colocando aos poucos, mas ela vai, logo logo vai estar toda lá, completa. E eu elaborei também uma cartilha, assim, que Uhum. o professor pode baixar e usar na sala de aula, assim, né, que como a história em quadrinhos ela conta a história de uma indígena de uma redução jesuítica fictícia. Então eu explorei questões históricas, geográficas, né, na história, né, nessa história em quadrinhos e quem quiser, O meu pode. primeiro livro, aquele que tu autografou ao vivo para mim, né? Emprestei para um ex-namorado, ele foi embora e não me devolveu. Nossa. Então, mas eu tenho outro aqui, eu te consigo. Isso, Mas não precisa, empresta precisa. mais. Não. Não, 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 não. Tá. Então, pessoal, da minha parte era isso, tá? Vamos deixar um pouco de assunto no próximo vídeo, já estamos com 1 hora, 58 minutos, 45 segundos, tá? E aí, o próximo vídeo a gente tenta abordar um pouco mais aí do cenário nacional aí. Nós temos uma reforma administrativa, né? Que tá bombando. Sim. Que nós temos o pessoal dos cursinhos preparatórios de concurso que está Uhum. vendo que está diminuindo cada vez mais as pessoas que querem fazer concurso, né? O pessoal está vendo que o troço Tá e estragando. aí tá. Tá Então, estragando o comércio das pessoas. é. Então assim, Vamos eu abordar isso acho aí. que a minha opinião, alguma coisa vai sair, tá? Eles não vão perder todo esse tempo para não acontecer nada. Mas o texto final dessa reforma não vai ser nem o que eles querem, tá? Que é acabar com o serviço público, e nem o que a gente gostaria, que é simplesmente engavetar isso aí, tocar fogo em tudo e nunca mais falar desse assunto. Tá? Eu acho que vai chegar no meio termo aí, que vai ser ruim para todo mundo também.
Sabe que só Mas antes da gente terminar, hoje de manhã, os profs, na sala do café, eu acho, né? Ótimo, né? O café. E aí as profs falando da licença-prêmio, quem vai tirar, quando que vai tirar, os pedidos, né? E aí uma prof que passou e tá aguardando ser chamada, né? Dela disse, eu não vou ter isso. Então me deu um sentimento tão triste, assim, por ela, né? Tá começando na carreira de prof, né? Prestou já sem os concurso direitos. e já não vai ter direito a nada, Mas eu nem sei se nós sabe? vamos ter até chegar lá. Não, e Nós que vamos tal? O dar um que a jeito de gente terminar. comentou é assim, ó, vamos ver se na hora da gente pedir, se a gente vai ter esse direito. Vamos ver se os biênios vão sair, se as licenças vão sair, né? Eu até ia comentar com vocês, será e o pessoal que está fechando o biênio agora, estão pegando biênio? Como é que tá isso aí? Era um assunto que eu Pois queria é. descobrir. Era um assunto Eles que estão pagando. rolava hoje no café. Será que o biênio vai sair, né? Aham. Eu tenho biênio Mas para daí a rolar gente o ano que conta aqui vem. pro pessoal também para saber, né? Sim, tá bom. Então era isso. Então tá, galera. Até mais. Valeu. Até mais, tchau.